Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 15, versículos 29 ao 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenho compaixão da multidão. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje ele é muito rico, mas veja, o fundamento de tudo é justamente a compaixão do Senhor pelo seu povo. A compaixão que o Senhor tem pelas pessoas que sofrem. Veja que o evangelho diz que Jesus subiu a montanha. Jesus subiu a montanha, sentou-se. E naquele momento, vamos imaginar a cena, né? Numerosas multidões aproximaram-se dele. Vamos imaginar todo aquele povo indo ao encontro de Jesus. Numerosas multidões. E dentre elas, diz o Evangelho, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos. Olha só. E os colocaram diante de Jesus. E aqui tem um detalhe importante, né? Ir para diante de Jesus. Diante do seu problema, das suas dificuldades, do seu sofrimento, da sua depressão, da sua ansiedade. Você tem ido para onde? Você tem ido para diante de Jesus? Ou não? Veja, levaram os doentes e colocaram aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Veja que cego, coxo, eram pessoas que poderiam dizer o seguinte: não, a nossa doença não tem cura. Nós vamos morrer assim. E procurar se acostumar com isso e pronto, acabou-se. Mas não. Foram para diante de Jesus. Foram para diante de Jesus. E Jesus curou. Agora imagina
o alvoroço ali naquele momento, quando Jesus cura todos esses doentes, né? Porque as pessoas começaram a ver, né, os coxos andando, os mudos falando, os cegos enxergando. Aquilo virou uma festa. Aquilo virou um grupo de oração louvando a Deus. Começaram a glorificar a Deus. Glorificaram o Deus de Israel. Mas repito, tudo isso tem como fundamento a compaixão de Jesus. Compadecer ou padecer com. Compaixão significa isso. Padecer com. Ou seja, sentir a dor do outro. Ser capaz de sentir a dor do outro. Não ser indiferente. Não ser indiferente. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Nós aqui, muitas vezes, por fraqueza, pensamos que Deus não está nos vendo, não liga para a gente, não nos ama, não escuta a nossa oração. Mentira. Ele não é indiferente. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus de compaixão. E nós devemos estar aos seus pés. Porque é aos seus pés que nós possamos alcançar todas as graças que nós necessitamos. Jesus olha para aquela multidão que está faminta, já era o terceiro dia que aquele povo estava com ele. Então estava com fome. Estava com fome. E Jesus diz: eu não quero mandá-los embora com fome. Pode acontecer deles desmaiarem pelo caminho. Os discípulos até disseram: onde vamos buscar no deserto tantos pães para saciar essa multidão toda? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Veja, quantos pães tens? Aqui tem outro detalhe muito importante, porque sim, Deus é Deus dos milagres, Jesus realiza milagres, prodígios, sim. Mas se você prestar atenção, para o milagre acontecer, tem a nossa parte. Claro, Jesus só multiplicou os pães porque os discípulos ofertaram os 7 pães e os peixinhos. Se eles não tivessem doado, ofertado os pães e os peixes, como Jesus ia multiplicar? E aqui é esse o detalhe. Por que muitas vezes os milagres não acontecem na nossa vida? Porque talvez nós não estejamos fazendo a nossa parte. Não estejamos fazendo a nossa parte. Preste atenção. Deus, ele só agiu diretamente uma vez, que foi lá na criação. A partir do momento que Deus cria o homem e a mulher, preste atenção em toda a Bíblia, em toda a Sagrada Escritura. Deus agora não age mais diretamente, mas através do seu povo, através de pessoas, através do homem e da mulher. A multiplicação dos pães nos arremete à Eucaristia, por exemplo. É sinal eucarístico. Quando nós pensamos em Eucaristia, quem é que muda o pão no corpo de Cristo? É Deus, é o Espírito Santo. Mas veja, Deus quis se utilizar de um homem, que é padre, que é sacerdote. E se o padre não repetir as palavras de Jesus na última ceia e não invocar o Espírito Santo, não tem Eucaristia. Percebe? Se o padre ficar calado na missa toda, ou seja, e não dizer nada na igreja, não tem missa, não tem Eucaristia. Então, Deus quis colaboradores. E é assim que Deus age. E é assim que Deus age. Que possamos nos ofertar a Deus como instrumentos seus
E para terminar, que esta experiência da misericórdia, da compaixão de Deus, nos leve também a sermos misericordiosos e compassivos com os nossos semelhantes, com as pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes estão ali necessitadas. E Deus quer fazer alguma coisa por elas. Por isso, não sejamos indiferentes. Deus quer agir através de mim e de você. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.